Olá, meu nome é Helena, eu sou enfermeira neonatologista e consultora em amamentação. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. E o que isso significa? Que a gente tem uma semana inteira para falar sobre amamentação. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que o aleitamento deve acontecer do nascimento do bebezinho até os 6 meses exclusivamente, ou seja, apenas o leite materno, e dos 6 meses aos 2 anos ou mais, complementado, ou seja, introdução de novos alimentos, introdução de água, sucos, chás, né? A partir dos 6 meses até. Então, pensem, 2 anos ou mais, né? É bastante tempo. Então, a gente precisa se preparar para a amamentação. E como é que a gente pode se preparar para amamentar ou para apoiar alguém que amamenta? Com muita informação. Então, a gente vê nas mídias sociais, né, algumas propagandas do tipo: você precisa disso para amamentar? Você precisa disso para garantir o sucesso do aleitamento? Isso vai fazer você conseguir amamentar. E a gente sabe que não, né? Então, nada pode garantir de fato que a mulher consiga amamentar. Mas existem duas coisas que podem ajudar muito no aleitamento materno, muito mesmo, que é informação e rede de apoio. Então, vamos começar pela informação. Informação a gente já consegue desde a gestação ou antes. Então, a mulher ela pode se informar sobre os benefícios da amamentação, sobre as intercorrências que acontecem na amamentação, sobre como remediar essas intercorrências, né? Sobre tudo que envolve a amamentação, a gente consegue se informar já na gestação ou antes. Então, a gente pode começar a se preparar o quanto antes para amamentar. Por quê? Porque amamentar é trabalhoso. Amamentar, a gente tem as intercorrências que sempre ocorrem, então 92% das mulheres relatam dor ou alguma dificuldade durante a amamentação. 92 seria mais que 9 a cada 10 mulheres, então é um número muito grande, é um número muito alto. E a gente precisa se preparar por quê? Porque a gente, sabendo dos benefícios, a gente consegue continuar, né? Mesmo com dor, né? Sabendo que aquilo vai passar, sabendo como remediar, o que fazer nas situações. Então é muito importante se informar já na gestação, antes do bebê nascer, né? A gente precisa se informar antes das intercorrências aparecerem. Existem 2 tipos de informação: informações baseadas em evidência e informações baseadas em relatos pessoais e em vivências. Que algumas pessoas chamam de pitaco, né? Nós vamos falar sobre as informações baseadas em evidência. Onde é que a gente consegue essas informações? Então, são informações que são encontradas em livros, em revistas, informações encontradas em artigos científicos ou com algumas pessoas, como por exemplo as consultoras em amamentação, doulas, ginecologistas, pediatras. São pessoas que são informadas e que podem passar essas informações baseadas em evidências. Então, quais são as informações principais que a gente tem hoje sobre o aleitamento materno? Então, a gente sabe que como benefício para o bebê a gente tem diminuição de asma, diminuição de doenças do trato respiratório, diminuição de diabetes e hipertensão na vida adulta, diminuição de obesidade. Então, além de todos esses benefícios para o bebê, a gente também tem os benefícios para a mãe, que são principalmente a involução uterina mais rápido, ou seja, o útero volta ao tamanho normal mais rápido e diminui o sangramento pós-parto. Essa mãe volta ao peso pré-gestacional mais rápido também. E além disso, essa mãe diminui o risco dessa mãe desenvolver câncer de mama. Então pensem no leite, que tem todos esses benefícios para o bebê e para a mãe. Um leite que é específico para o bebê. Então nas mamas as mulheres têm uns pontinhos, e esses pontinhos eles ficam salientes, né, durante a gestação e no puerpério. O que são esses pontinhos? São os tubérculos de Montgomery. E qual a função desses tubérculos? Esses tubérculos eles têm a função de lubrificar a mama durante a amamentação, mas também essas glândulas captam a saliva do bebê e elas vão sinalizar para o corpo o que esse bebê precisa. Então, por exemplo, o bebezinho ele está um pouquinho gripadinho, eu preciso de mais imunoglobulina. Esse bebezinho, a saliva dele está mais espessa, então o que eu preciso? Hidratar esse bebezinho. Então ele não é um leite específico apenas para aquele bebê, mas ele é um leite específico para aquele bebê naquele momento. Então pensem, né, na riqueza desse leite. E além disso, o leite ele é ilimitado. Quanto mais o bebê mama, mais a mama produz.
Ele é um leite que está sempre pronto, então ele está sempre quentinho, não existe um preparo para esse leite. E esse leite é de graça. Então pense em todos esses benefícios que as mães têm para oferecer para o seu bebezinho. Então, quando essa mãe sabe de todos esses benefícios, fica muito mais fácil amamentar, fica muito mais fácil passar pelas intercorrências. E além da informação, essa mãe vai precisar de rede de apoio. Mesmo com toda a informação do mundo, as mães precisam de rede de apoio. Então, idealmente, o companheiro, né, o pai do bebê. Mas nem sempre a gente tem essa opção. Tem algumas mães que têm como rede de apoio a própria mãe, a avó da criança, ou uma amiga, ou uma vizinha, né? Elas precisam de alguém para estar com elas durante o aleitamento materno. Eu sempre falo, exceto amamentar, não tem nada que outra pessoa não possa fazer pelo bebê, né? Ou pela casa, enfim. A gente sabe que toda casa tem uma organização e funciona de algum jeito. A casa, né? Todos que moram na casa são responsáveis por ela. E o bebê é a mesma coisa, então todas as pessoas que convivem são responsáveis por aquele bebezinho. Antes do bebezinho nascer, às vezes a casa tem alguma dinâmica. Um exemplo da minha casa. Na minha casa, quem aspira os tapetes, os sofás e quem leva o lixo para fora é o meu marido. Quem dá comida e limpa os gatos sou eu. Durante meu puerpério, a gente transferiu as minhas tarefas para o meu marido, né? Para o pai do bebezinho, para que eu pudesse me concentrar mais para amamentar minha bebê. Então essas tarefas elas vão ser mudadas, elas vão ser reorganizadas e para essa rede de apoio poder apoiar de fato. Eu sou tutora do método Canguru pelo estado de Santa Catarina. Né? E o que é o método Canguru? Resumidamente, é uma atenção humanizada ao bebezinho prematuro baixo peso. E esse bebezinho só dá alta, além dos fatores clínicos, né? Para dar alta, esse bebê precisa que a mãe esteja segura nos cuidados e mais alguém da rede de apoio. Né? Então, assim como o bebezinho prematuro, né, o bebezinho a termo, o bebezinho que nasce no tempo normal, com peso bom, eles não pedem isso para dar alta na maternidade, né? Mas precisa de alguém que esteja apto e disposto a auxiliar nesses cuidados com o bebê. A gente vê hoje em dia as mulheres muito sobrecarregadas. Então, quando a gente vai falar sobre a amamentação e algumas mães relatam que a amamentação não deu certo, a maioria não deu certo ou porque ela não teve informação ou porque ela não teve rede de apoio adequada. Né? Então a gente precisa empoderar a rede de apoio também. A rede de apoio também precisa estar ciente dos benefícios da amamentação, né? Saber identificar uma intercorrência, não antes dela aparecer, mas assim que ela apareça, para que a gente consiga remediar. Os pais, né, os companheiros, a rede de apoio não vai amamentar de fato, logicamente, porque quem amamenta é a mãe. Porém, alguns estudos mostram, como por exemplo um estudo nos Estados Unidos, feito com os pais, né, sobre apoio paterno ao aleitamento, evidenciou que quando os pais eles eram a favor do aleitamento, 94% dos bebês eram amamentados. Então 94 é um índice muito bom. E quando os pais eles eram indiferentes, então os pais eles não eram contra o aleitamento, eles apenas eram indiferentes. Esse índice baixava para 22%. Então imagine, de 94 para 22% quando os pais eram indiferentes. Então, por favor, rede de apoio, pais, né? Não sejam indiferentes. Eu preciso de gente, eu não, né? As pacientes, as puérperas, as gestantes, as mães que amamentam, elas precisam de pessoas que apoiem o aleitamento para que elas consigam, de fato, amamentar. Então, pessoal, rede de apoio e informação é a principal arma que a gente tem para estabelecer o aleitamento materno, para que esse aleitamento materno ele seja um sucesso. A gente precisa desses dois itens.